Pra você, o que é viver uma vida que realmente vale a pena? Às vezes a gente tem aquele sentimento de que pra mudar pra nossa melhor versão, pra alcançar um objetivo, a gente precisa fazer mais e mais coisa. Quando na verdade pode ser muito mais simples do que parece. A gente precisa deixar de fazer algumas escolhas, decisões e deixar alguns hábitos de lado. Nem sempre é adicionar mais coisa, mas pode ser que você precise tirar algumas coisas da sua vida. Então vamos conversar sobre isso? Mas antes, se você não me conhece, eu sou a Malu Visato e aqui eu falo muito sobre saúde, medicina e desenvolvimento pessoal. E esse vídeo aqui é uma collab com a Visari, que são dona dos óculos mais maravilhosos que vocês vão ver. Inclusive, você pode acessar o nosso e-commerce, o link tá aqui na descrição. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir nossas redes sociais, tanto as minhas quanto a da Visari. Mas pega o seu café e vamos conversar. Então, quais são as 5 coisas que você precisa deixar de fazer hoje para você conseguir viver uma vida que realmente vale a pena? Em primeiro lugar, com certeza, é a comparação. Isso é algo que eu sempre falo com vocês na maior parte dos meus vídeos, porque realmente, quando você se compara, é sempre quando você se coloca numa situação muito injusta, porque as redes sociais, geralmente, a gente vê só um fragmento da vida das pessoas. E por que eu digo sempre que se comparar é injusto? Porque a gente não tá enxergando ali o bastidor daquela pessoa, o processo pelo qual ela teve que passar para chegar até lá. Então a gente sempre vê as pessoas tendo muito sucesso, conquistando sonhos, objetivos, e você começa a ficar, meu Deus, por que eu não consigo chegar nesse patamar? E por isso que eu falo, não é legal, porque, como eu falei, as redes sociais, elas mostram apenas o palco de uma pessoa e não um bastidor. Você nunca vai viver uma vida que vale a pena enquanto você desejar a vida que outro tem. O seu prazer em viver deve vir da evolução que você tem dia após dia. É quando você se compara com quem você foi ontem e não com quem é hoje. Isso é o verdadeiro valor que você deve dar à sua vida. Segunda coisa que você precisa deixar de fazer é viver querendo corresponder às expectativas das outras pessoas. Na infância, a gente tem o costume muito de querer corresponder, ser aceito pelos amiguinhos, pelos pais. E quando a gente quer fazer isso, a gente acaba construindo, desde quando a gente é pequeno, um modo de pensar, um modo de viver a vida. E isso acaba cansando a longo prazo, isso nos afasta de quem a gente realmente quer ser e dos objetivos que fazem sentido para nossa vida. Porque às vezes, por exemplo, vou até falar de corrida, às vezes a gente quer corresponder à expectativa da sociedade de que tá todo mundo correndo e você começa a correr, só que isso nem faz sentido para sua história, para sua vida. É muito desgastante você viver querendo agradar todo mundo o tempo todo, porque como eu disse, cada um tem seu contexto, o seu objetivo de vida, e não é porque todo mundo tá fazendo que você tem que fazer também. Não é legal. Da mesma forma, eu acho que o ponto 1 de você ficar se comparando se corresponde muito com esse ponto 2 que eu tô falando. Porque quando a gente quer corresponder à expectativa dos outros, a gente acaba querendo lutar batalhas que nem são nossas. Então, comece a olhar mais pra dentro e menos pra fora. Isso já vai poupar muito desgaste mental, muito essa questão de querer conquistar o tempo todo, de querer estar evoluindo o tempo todo. Você vai viver uma vida que vale a pena quando você parar de sabotar as pequenas decisões diárias. E quando eu falo isso, é quando você, por exemplo, para acordar cedo, você começa a colocar o seu celular toda hora no soneca. Isso parece uma coisa muito besta, mas uma vida que vale a pena é aquela vida que você realmente está comprometido em mudar, em ser bom no pouco, porque ninguém é bom no muito enquanto não é bom no pouco. Então, por isso que eu digo, para de se sabotar nas pequenas coisas. Então, você decidiu que quer ir para academia todos os dias, então vai. O quarto ponto para viver uma vida que vale a pena é você deixar de viver no automático. E quando eu digo isso, é principalmente para aquelas pessoas que acordam já faltando 10 minutos para começar a aula, para ir para a faculdade, para, sei lá, para sair de casa. Eu lembro muito que quando eu ia para a escola, eu tinha muito costume de justamente deixar para a última hora para me arrumar, para ir para a escola, para acordar. Então era sempre aqueles 30 minutinhos, aqueles 10 minutos de soneca que viravam 30 minutos. Então eu tinha exatos 10 minutos para poder me arrumar e ir para a escola. Só que isso a longo prazo é você não tá vivendo, você tá só existindo, e isso desgasta. Por isso eu sempre falo também para vocês,
tenha o costume de construir uma rotina matinal, de não ficar só existindo, de fazer tudo na pressa, tudo na ansiedade, isso desgasta. Então, aqueles 10 minutos a mais que você acorda mais cedo, por exemplo, usa para ler, usa para escrever. Não acorda já pegando no celular. Eu acho muito importante a gente viver com mais intencionalidade, porque quando a gente é mais intencional, a gente consegue viver uma vida que vale a pena. É não querer acordar cedo só por performance, mas acordar cedo porque você consegue se conectar com você mesmo, você consegue se lembrar dos porquês que você está fazendo o que você está fazendo. E deixar de viver no automático não é só acordar mais cedo, por exemplo, que é o que eu estava falando, mas você realmente respirar, parar de querer usar o celular o tempo todo. O tempo todo a gente está buscando uma fuga. Isso é viver no automático. Então respira mais. Quando você estiver lavando uma louça, por exemplo, não coloca um podcast, não coloca música, só vive aquele momento. Você vai ver que os seus níveis de ansiedade, inclusive, eles vão reduzir muito, porque você está deixando de viver no piloto automático. E isso é uma vida que vale a pena ser vivida. Aquela que você não vive no automático, aquela que você está 100% presente. Eu até coloco numa situação que tem acontecido muito na minha vida. Tem valido muito mais a pena viver o meu internato. Se você não sabe, eu tô fazendo medicina, tô nos últimos anos e a gente só fica no hospital. Às vezes a gente fica querendo pular etapas da vida. Então, eu comecei a faculdade já querendo ir pro ciclo clínico, que é o ciclo que a gente tem mais prática. Depois entrei no ciclo clínico, eu tava querendo entrar no internato, que é só hospital. E agora no internato, às vezes eu me pego querendo ir pra residência. Então a gente nunca se contenta em viver o nosso processo. E isso tira realmente o prazer de viver a vida, de viver os processos. Então a gente precisa olhar pra dentro, respirar e pensar, eu tô 100% presente no momento ou eu tô lá na frente? Porque às vezes a gente vive tanto nessa coisa de pular etapas, que depois quando passa, a gente quer voltar. Às vezes eu penso que eu deveria ter vivido muito mais intensamente o começo da minha faculdade, porque agora eu sinto que passou muito rápido. Mas não é que passou muito rápido, mas é que eu também, naquele momento, quis que passasse muito rápido. Eu fiquei pensando tanto no futuro que eu esqueci de viver o presente. E a quinta coisa que você precisa deixar de fazer é parar de buscar por atalhos. Porque a gente tem esse costume horroroso de tudo buscar atalho. Quer emagrecer? É uma pílula para emagrecer. Quer dormir? É outra pílula para conseguir dormir. Até quando a gente vai viver dessa forma? É o que eu falei até no ponto anterior. A gente precisa aprender a viver os processos, a gostar de viver o processo, encontrar sentido no processo. Não é simplesmente você querer emagrecer, por exemplo, mas é você construir uma identidade que vai se tornar magra. Não é simplesmente deixar de comer, mas é você pensar como uma pessoa magra. E isso não tem atalho, é uma construção diária. Você constrói isso em cada decisão que você vai tomando. A construção sólida de uma identidade é essencial para você conseguir viver bem todas as metas, deixar de ser uma meta a curto prazo, sabe? Uma mudança, na verdade, uma mudança a curto prazo. Se você quer mudar para sempre, você precisa construir isso de maneira sólida e não é por meio de atalhos que você vai conseguir. Agora, recapitulando todos esses pontos que a gente conversou, eu quero que você fale depois aqui nos comentários quais desses pontos você precisa deixar de fazer. Então vamos lá. Primeiro, se comparar. Deixe de se comparar. Segundo, pare de querer corresponder às expectativas dos outros. Terceiro, deixe de sabotar as suas pequenas escolhas, porque quem não é bom no pouco não vai ser bom no muito. Quarto, para de querer viver no automático. Viver no automático é existir e não viver. E quinto, pare de buscar por atalhos. Você precisa buscar uma construção sólida de identidade e de objetivos e de quem você realmente quer ser nessa vida. E se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like. Eu te vejo no próximo vídeo. E não se esqueça de acessar o nosso site e garantir os melhores óculos que você vai ver na vida. Um beijo e até mais!